E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de Geografia. Esta aula é para você, aluno da terceira série do ensino médio. E para que esta aula chegue até você, eu conto aqui com a ajuda do meu colega intérprete Moisés e também o Beto aqui nos estúdios e o Jamerson, para que esta aula chegue até você com qualidade. Como vocês já sabem, sou a professora Miriam Lira, ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Quero mandar aquele abraço para todos os meus alunos e dizer que é sempre um prazer estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. Fique conosco até o final da aula, que você vai aprender hoje sobre os efeitos da modernização do campo. Vamos saber aí o que é essa modernização no campo e o que ele trouxe de benefícios e o que ele trouxe também de desvantagens. Então é isto que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Fica ligado, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da modernização do campo. Quando fala de modernização do campo, claro que todo mundo sabe que isso surgiu aí na Revolução Industrial, que essa Revolução Industrial abrangeu todas as áreas da economia, né? O campo, a medicina, a pesquisa. Com a introdução das máquinas no campo, a mecanização no campo, a tecnologia chegando ao campo. Hoje nós contamos aí uma tecnologia de massa no campo que vai desde as sementes selecionadas para o plantio, a colheita, a embalagem, a distribuição. Isso reduziu, é claro, a mão de obra, a quantidade de mão de obra, porque com a maquinária ela faz todo o processo. Isso já seria uma consequência da modernização no campo. Mas nós vamos ver passo a passo desde quando surgiu essa modernização no campo e o que isto foi mudando, não é? Historicamente, a mecanização do campo foi tida como uma das consequências diretas das revoluções industriais, pois essas, né, proporcionaram um avanço nos meios de produção, atingindo o meio agrário. É só você tentar lembrar aí da questão da Revolução Verde. Quando surgiu a Revolução Verde, foi a mecanização do campo, insumos, pesticidas, inseticidas, agrotóxicos, aí, que poluía também a questão do meio ambiente, a produção de alimento em larga escala, em grande quantidade e no curto período de tempo, com pouca mão de obra. Tudo isso aí foi o retrato aí da Revolução Verde, que priorizava principalmente a produção para exportação em grande escala, ok? E quais seriam as vantagens do processo de modernização no campo? Bom, o aumento significativo da população, incluindo a geração e distribuição de alimento pelo mundo. Vocês sabem aí que com a tecnologia, essa distribuição de alimentação, exportação também facilitou bastante, porque houve também a melhoria nos meios de comunicação e transporte aí com os avanços tecnológicos. Então dá para produzir em maior quantidade, com boa qualidade e praticar a exportação, certo? E também há a menor necessidade de utilização de agrotóxicos nas lavouras em razão da melhoria genética das plantas, embora eles ainda sejam utilizados em larga escala. O que ele quer dizer? Até parece assim que ele está contradizendo o que foi dito aí sobre a questão dos agrotóxicos, né? A questão é que é possível hoje diminuir, reduzir o uso de agrotóxico, mas para trabalhar com produtos geneticamente modificados, essas coisas, insumos naturais, essas coisas, o custo é maior. Então ainda existe pessoas, né, grandes produtores que preferem o agrotóxico no combate às pragas do que praticar a questão dessa genética, insumos que não prejudicam o meio ambiente. Por isso que ainda tem essa situação, mas poderia ser revestida, né, se usasse os orgânicos, por exemplo, ok? E como pontos negativos, o que nós teríamos aí como ponto negativo? O primeiro deles é o desemprego estrutural gerado entre os trabalhadores rurais. Vocês lembram que eu falei aí que a principal causa aí é o desemprego, porque uma máquina, ela faz o trabalho de uns 10, 20 homens que poderiam, se eles fossem limpar uma área ou colher aí no coste da cana, ou fazer essa questão, eles demoraria mais tempo e precisaria de muitas pessoas. Com a tecnologia, uma máquina consegue fazer esse trabalho, um motorista só ou alguém no computador, né, operando aí com essa máquina. Então, já dispensa-se essa quantidade de mão de obra que tinha antigamente. Então, acontece aí o desemprego estrutural. Ok? E o êxodo rural, que é o mais conhecido. Quando você fala assim, por que teve o êxodo rural? Não tem
como não associar o êxodo rural com a modernização do campo. Toda vez que você fala de êxodo rural, que é o deslocamento das pessoas do campo para a cidade, já se vê por que houve esse deslocamento. Aí a primeira ideia que vem é a mecanização do campo, né? A tecnologia chegando ao campo e não precisando mais de tanta mão de obra. Então, provocou esse deslocamento de pessoas do campo para a cidade, no chamado êxodo rural, ok? E o uso em demasia de produtos químicos, tais como os defensivos agrícolas e os agrotóxicos em geral. Quanto maior for a produção de alimento, e geralmente aí nós estamos falando de grande escala para exportação, né, latifúndio, aí, monocultura, tudo em grande escala, mas se vão utilizar tanto o agrotóxico como os inseticidas, os insumos, no combate às pragas, como também para que garanta uma produção mais rápida, no curto período de tempo, com mais qualidade. E isso, claro, prejudica o meio ambiente, como também pode prejudicar os consumidores, as pessoas que se alimentam dessas coisas, desses alimentos, né, que vêm sendo utilizado bastante desses produtos, ok? O aumento das áreas de cultivo, com o consequente aumento sobre o meio natural. Quanto mais produção, eles vão necessitar de uma área maior para o cultivo. Então, eles vão utilizar o desmatamento, eles vão indo cada vez mais para as áreas nativas, para as áreas naturais, reservas naturais. Apesar das proteções, mas vez ou outra tem que haver essa vigilância aí para que eles não avancem para as áreas de preservação, por exemplo. Mas eles utilizam aquela área, com o tempo eles abandonam, porque com o intenso uso de agrotóxicos, inseticidas, fertilizantes, o solo também vai perdendo suas propriedades, vai perdendo aí os seus nutrientes, então faz com que eles não consigam mais produzir naquela área. Então eles abandonam e acabam indo para outras áreas, tá bom? Então esse aumento das áreas é um problema também para o meio ambiente. Como considerações finais, eu coloquei isso aqui. Embora existam problemas e críticas, o processo de mecanização e modernização das atividades agrícolas foi uma importante forma de produzir-se mais e melhor no meio rural, tá bom? E o Brasil, por exemplo, é hoje uma grande potência agrícola, sendo o maior produtor mundial de café, cana-de-açúcar, laranja e outros, além dos maiores exportadores de soja. O que a gente pode observar? Tem sim os lados negativos, os efeitos negativos, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, no que diz respeito aos impactos ambientais. Mas quando a gente observa os fatores positivos, sempre são os mesmos, né? A produção de alimento aumentou em grande quantidade, hoje são produzidas toneladas, aumentou também a questão da exportação. O que está faltando, então, é conseguir conciliar a produção com a questão ambiental. Produzir sem agredir tanto ao meio ambiente. Tudo bem até aqui? Podemos agora ir para nossas questões? Vamos praticar nossas questões. Vamos ver se você conseguiu entender o conteúdo. Eu acredito que você vai acertar todas as questões. Vamos lá? Primeira questão. A implantação de modernos agrossistemas no contexto geoeconômico brasileiro gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização das práticas agrárias. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, um impacto negativo e um impacto positivo da mecanização rural no Brasil. Qual a opção que apresenta um aspecto positivo e um negativo? Letra A, diminuição média da produção, maior geração de empregos. B, aumento dos índices de erosão, controle do êxodo rural. C, redução das áreas florestais, aumento das exportações. D, queda no preço das commodities, conservação da biodiversidade. Letra E, intensificação da exploração do solo, avanço da democratização das terras. Qual aí, gente, que apresenta tanto um positivo quanto um negativo aí? Analisou? Bom, se você marcou a letra C, você acertou, né? Dentre os aspectos negativos da modernização no campo, podemos citar impactos ambientais e no solo, aumento do êxodo rural e concentração de terra, e expansão das fronteiras agrícolas e do desmatamento. Então, isso aí é o fator que apresenta essa alternativa que eu perguntei para vocês. Parabéns aí para quem acertou. Vamos para a segunda? Vamos fazer mais uma? Vamos lá.
não pode ser indicada como características básicas da agricultura moderna. O que dessas alternativas aí não tem nada a ver com a agricultura moderna? Letra A intensa mecanização de suas atividades. B, o uso cada vez maior de mão de obra. C, o aperfeiçoamento genético e a introdução de melhores sementes. D, a ampliação de fertilizantes químicos e a utilização cada vez maior de agrotóxicos. Letra E, a agricultura moderna é sustentada pelas inovações tecnológicas. Analisa direitinho, vamos ver o que não tem nada a ver aí com a agricultura moderna. Vamos para a resposta? É claro que é a letra B, o uso cada vez maior de mão de obra. Se uma das características aí da agricultura moderna é justamente a redução da mão de obra. Por isso que a gente ouve sempre a frase, as máquinas vêm substituindo o homem. Então, uma das características aí principais da agricultura moderna seria aí essa redução aí do número de mão de obras. E chegamos ao final de mais uma aula. Obrigada a você que ficou conosco até o final desta aula. Você quer continuar praticando, quer aprofundar o seu conhecimento nesse tema? Entra lá na plataforma Eduque, você vai encontrar o conteúdo da aula de hoje, vai encontrar outras questões extras para você estar praticando e assim você vai aumentar o seu conhecimento na área da geografia. Um forte abraço a todos, até a próxima, se Deus permitir, e um beijo, um abraço para os meus filhos, João Neto e Elcio Jonathan. Tchau, tchau, gente.